Fala aí, rapaziada do oitavo ano, um abraço para vocês, professor Saulo Alves. E foi combinado que a gente faria vídeos para complementar os assuntos a serem abordados, né? Atualmente nós estamos discutindo, né, o iluminismo, certo? E só para lembrar para vocês, é um movimento filosófico, político e econômico que aconteceu na Europa, certo? Entre principalmente França, Inglaterra, né? Depois foram influenciados por esse movimento, mas ele se inicia no século XVIII, certo? Século XVIII, e tem suas primeiras discussões na Inglaterra, certo? É a partir da Inglaterra que vai surgir as discussões e a filosofia iluminista. Por quê? Sempre que eu falo para vocês, quando a gente entra no oitavo ano, lembre-se sempre, nós vamos estudar sobre... O oitavo ano ele vai tratar principalmente de como cresce a burguesia após o final da Idade Média. Então, quando vocês pensarem em iluminismo, pensem que foi um movimento gerado pela burguesia. Ou seja, a burguesia era uma nova classe que havia surgido pós-Idade Média, certo? Essa nova classe queria o seu lugar ao sol, ou seja, ela queria ter participação dentro do governo, só que não tinha espaço. Vamos lembrar como era que funcionava, ou seja, ela vem para derrubar um movimento chamado absolutismo, certo? O que era um regime absolutista? Era aquele em que o rei mandava em tudo e em todos. Só para lembrar do movimento absolutista, nós vimos isso no ano passado, em que o rei Luís XIV da França, falando sobre o Estado absolutista, disse: o Estado sou eu. Ou seja, ele dizia que era ele quem criava as leis, era ele quem mandava contratar, era ele quem mandava demitir, era ele quem mandava matar, era ele quem mandava deixar viver, certo? Toda essa estrutura era feita pelo rei. O rei era uma espécie de lei, certo? Produtor das leis, aplicador das leis e administrativo ao mesmo tempo. Mandava construir obras, mandava destruir, enfim, tudo era comandado pelo rei. Só que a burguesia era insatisfeita com isso. Por quê? Porque a burguesia tinha os seus negócios. O que é que vai fazer a burguesia surgir na Europa? A comercialização de produtos, né? Vai começar a surgir as feiras e nasce essa nova classe chamada de burguesia, certo? Então essa burguesia ela vai começar a se organizar. Como se organiza? Pesquisando, certo? Estudando. Então o movimento iluminista ele vai dar valor à questão da razão. Por que iluminismo? Lembra que eu falei que também é século das luzes. Ou seja, o iluminismo é um movimento que valoriza o conhecimento, certo? Baseado na ideia de razão, certo? Ou seja, as coisas de agora deveriam ser explicadas a partir da razão. E dentro de uma razão econômica, veja, a base do iluminismo é economia. Por quê? Porque era a partir da economia que a burguesia queria ter mais autonomia, certo? Então veja, ela queria derrubar o rei, porque o rei interferia nos seus negócios, dentro da sua economia. O rei, por exemplo, o rei da França, né, ou o rei da Inglaterra, se utilizava de um processo que a gente já falou dele, chamado monopólio comercial. O que significa isso? Era algo feito, uma política econômica do rei chamada de monopólio. Monopólio significa único, mono, poder comercial, certo? O que é que isso representava? Vamos imaginar, por exemplo, um comerciante de sapatos ou vários dentro de um país. Só que o rei pegava esse monopólio, esse único poder de comercializar sapatos e entregava a um nobre amigo seu. Ou seja, qualquer sapato vendido dentro daquele determinado país, ou França ou Inglaterra, só poderia ser vendido por uma pessoa só.
Isso atrapalhava o comércio. Por isso que eu disse que o iluminismo ele é um movimento que tem uma tendência para uma área econômica, porque eles vinham questionar todo esse poder do rei. Por isso que os iluministas criaram um sistema ou formularam a ideia do liberalismo econômico, certo? O que é isso? Libera a economia, deixa ela livre, certo? Deixa que os comerciantes disputem entre si no mercado livre de interferência do governo. Por isso a ideia do liberalismo econômico, certo? Os iluministas, eles também vão, como eu disse, né, vai surgir a partir da Inglaterra com um filósofo e economista chamado John Locke, certo? John Locke. Ele vai dizer o seguinte, esse cara, ele vai dizer que o Estado, o governo, certo? Em si, ele surgiu para atender ao povo e não o contrário. Ou seja, toda vez que esse Estado, toda vez que esse governo tivesse prejudicando a vida do seu povo, ele deveria ser trocado, certo? Por quê? Porque o governo está lá para atender o povo, não o povo para atender o governo. Essas eram as principais ideias de John Locke. Por quê? John Locke era inglês, certo? Um economista inglês, e ele vai começar com essas ideias. Isso depois vem ser chamado de iluminismo, certo? Então, gente, baseado nessa discussão, nós vamos perceber o quanto o iluminismo influenciou a vida das pessoas lá no passado, desde o século XVIII, e ele influencia a nossa vida até hoje, na atualidade. Por quê? Porque a nossa política econômica, ela tem base no iluminismo. A nossa política estatal, a nossa política de governo, ela também tem base no iluminismo, certo? Pronto, um filósofo chamado Voltaire, ele vai criar a ideia, né, dos três poderes, né? Ele vai dizer, é preciso que o poder limite o poder. O rei não era mais absoluto. Agora passaria a existir um rei ou um governador, certo? Por isso que a Inglaterra, ela é a grande base, porque existia o rei inglês, certo? E de repente passa a existir um parlamento. O parlamento vai controlar as ações do rei. Então ele vai dizer, é preciso que o poder limite o poder. Certo? Na verdade, essa frase é de Montesquieu, né? É preciso que o poder limite o poder, ou seja, por isso que se criou até hoje a ideia dos poderes legislativo, executivo e judiciário. É um equilíbrio entre esses três poderes e eles precisam existir para que o diálogo ou a democracia dentro de uma sociedade seja vivenciada. Pois bem, esse é um pequeno resumão aí do que vem a se configurar como um iluminismo, e lembrando que esse movimento ele tanto tem raízes, né, presentes na atualidade, como também em outros movimentos históricos, como a Revolução Francesa teve influência iluminista, a Revolução Inglesa, né, também teve influência iluminista, foi lá que surgiu os ideais, e também na independência dos Estados Unidos e na Inconfidência Mineira, aqui no Brasil, quando a figura do Tiradentes, que tentou contestar o rei de Portugal, sofreu as consequências sendo esquartejado, mas isso aí já é outro assunto. Um abraço.